Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos para a nossa segunda aula do curso Talento na Alfabetização. Nossa aula de hoje nós vamos ver o envolvimento dos pais no contexto escolar, né? Nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a educação, que é o envolvimento dos pais dentro do contexto escolar. Quando falamos em educação, muitas vezes pensamos que a responsabilidade é exclusivamente da escola. Porém, o desenvolvimento da criança acontece a partir da participação de diferentes pessoas e instituições, e a família tem um papel fundamental nesse processo, não é verdade? Mas afinal, o que significa a participação dos pais na vida escolar dos filhos? Principalmente nessa fase tão importante da alfabetização. Será que participar é apenas comparecer às reuniões escolares? Ou será que esse envolvimento vai muito além disso? É exatamente sobre essas questões que vamos refletir hoje. O acompanhamento familiar pode contribuir positivamente para a vida escolar, porque ajuda o estudante a perceber que sua educação é valorizada. Quando os pais demonstram interesse, incentivam a leitura, ajudam na organização da rotina e reconhecem os esforços da criança, estão contribuindo para a construção de uma atitude mais positiva diante dos estudos, não é? Quando o pai participa, ele pergunta, ele está ali junto, pergunta se a criança precisa de ajuda, ele estimula a criança a estudar, não é? Então a criança tem uma tendência de ter um desenvolvimento melhor, um desempenho escolar mais favorável. Mas é importante lembrar, acompanhar não significa pressionar. Cada estudante possui seu próprio ritmo, suas dificuldades e suas potencialidades. Por isso, o incentivo deve ser acompanhado de escuta, acolhimento e respeito. Né? O pai precisa acompanhar a criança não no sentido de só cobrar o desempenho, notas, mas no sentido de saber mesmo o que esse aluno está fazendo, o que ele está tendo dificuldade, o que ele precisa melhorar, se ele já está bem, incentivar que continue, né, a caminhar assim. Então, o pai precisa ter essa postura de respeito, né, uma atitude de posicionamento positivo diante do acompanhamento dos estudos da criança. E não de ficar só pegando no pé, né, cobrando, tirando satisfação de forma negativa. A participação dos pais na fase da alfabetização é especialmente importante, porque é nesse período que a criança começa a compreender de maneira mais sistemática a relação entre a linguagem oral, a leitura e a escrita. A família pode contribuir muito para que esse processo seja significativo e também prazeroso. Alguns pontos podem ser destacados: incentivo à leitura, ler histórias para a criança, conversar sobre os personagens, observar imagens e permitir que ela tenha contato com diferentes livros ajuda a desenvolver o interesse pela leitura. Não é? Os pais que querem que a criança leia, leia bem, mas que não, dentro do contexto familiar, nunca tem livro, não tem uma revista, não é? As crianças não veem os pais lendo. Os pais precisam dar exemplo para as crianças nessa fase de alfabetização, porque mostra que se eles estão lendo, vai estimular também na criança o hábito da leitura. Então é preciso que a casa também tenha, né, esses diferentes livros, diferentes revistas, qualquer coisa, gente, não precisa ser coisa muito elaborada não, mas a criança precisa ver a família ter contato com livros, revistas, com suportes de leitura, tá? Contato com a escrita no cotidiano. Escrever listas de compras, bilhetes, nomes, receitas ou observar placas e embalagens permite que a criança perceba que a escrita possui uma função social. Quando o pai pede para a criança fazer uma listinha, ajudar, uma listinha simples, com palavras simples no mercado, por exemplo. Não é? Pede para ele ler, pede para ele ajudar a procurar aqueles produtos no mercado, não é? Anotar pequenas anotações, bilhetinhos, nomes, ajudar a fazer uma receita, pedir para a criança
acompanhar a receita, o que é que tem pouco, qual é o próximo ingrediente que vai pôr, como é que faz. Tudo isso ajuda a criança a perceber que o nosso mundo é composto, né, feito de letras para tudo quanto é lado. É placa, é revista, é outdoor, tudo que a gente vive tem letras. Então a criança já está envolvida nisso. Ela só precisa saber o sentido, né? Por quê que eu preciso aprender a ler e escrever? Não é? Qual é a função social disso? Acompanhamento das atividades escolares. Os pais podem perguntar sobre o que foi aprendido, observar as tarefas e oferecer apoio quando necessário, sem fazer atividade pela criança, que é muito importante, né? É muito diferente você acompanhar a criança, acompanhar seu filho, não é? Você só ajudando e aquele pai que para não ter trabalho já dá todas as respostas, já, né? Eu já vi, tá? Já vivenciei isso do próprio pai escrever no lugar da criança, como se a professora não soubesse, né, distinguir a letra de um adulto com a letra de uma criança, né? Então nós temos vários contextos diferentes. Então é importante que os pais perguntem, né, o que ele aprendeu, o que deixou de aprender, o que ele está tendo dificuldade, como é que ele pode ajudar, como é que eu posso ajudar meu filho a fazer a tarefa dele, os deveres dele, né, os trabalhos, estudar para as provas, mas sempre ajudando, não fazendo no lugar da criança, tá? Não faça tarefa, a gente não pode fazer tarefa pelos nossos filhos. Porque eu falo que é verdade, a gente, quando o adulto faz a tarefa pela criança, ele está roubando dessa criança o direito dela de aprender. Porque a vez dele de aprender já foi, agora é a vez do seu filho. Então, ele pode ajudar, mas não fazer pela criança, tá? Valorização das tentativas. Durante a alfabetização, errar faz parte da aprendizagem. É importante que os adultos valorizem os esforços, né? O esforço e evitem comparações com outras crianças. É normal errar, não é? Ninguém nasce sabendo. Então, a criança, principalmente nessa fase da alfabetização. Então, quando a criança errar, é importante falar, não, tem problema, você está aprendendo, depois você vai começar, depois que você aprender, vai ser, os erros vão diminuindo, e é assim mesmo. Bola para frente, não é? Porque tem criança que não se permite errar. Então ela não quer escrever porque ela tem medo de errar, ela não quer ler porque ela tem medo de ler errado. Então a gente precisa valorizar todos os esforços da criança e, e ela ter essa consciência de que não tem problema errar. O problema é você não tentar, não é? Mas que faz parte do processo. Ampliação do vocabulário. Conversar bastante com a criança, fazer perguntas, contar histórias e ouvir suas ideias contribui para o desenvolvimento da linguagem. Quando a criança, né, ela vive num ambiente onde os pais costumam contar historinha, inventar histórias, né, teatrinhos, contar. Isso ajuda o quê? A ampliar o vocabulário dessa criança. Vai ser uma criança que quando chegar na escola, principalmente na fase do ensino fundamental, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, ela vai ter um vocabulário, né, um repertório de palavras muito maior do que aquela criança que não teve estímulo nenhum. Então a gente vê, né, a gente percebe quando a criança ela tem aquela fala mais elaborada, ela fala melhor, né, ela usa palavras melhores, assim mais difíceis no contexto infantil, porque ela já vem de uma família que está acostumada com a leitura, que fala mais, que conversa mais. Então isso também enriquece o seu vocabulário. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos estímulos a criança tem, mais empobrecido vai ser o seu vocabulário, infelizmente. Tá? Então, ela vai ser uma criança que vai ter dificuldade maior para escrever, para ler, para redigir uma redação, porque o vocabulário dela é mais empobrecido. Criação de uma rotina. Horários relativamente organizados para estudar, brincar, ler e descansar ajudam a criança a desenvolver hábitos importantes para a vida escolar, não é? Toda criança precisa de rotina, crianças típicas ou não, não importa. Ela tem que ter horário para fazer todas as suas atividades. E isso ajuda muito para a criança nos estudos, tá? Então, ela tem horário para dormir, ela tem horário para comer, ela tem horário para tomar banho, ela tem horário para estudar, tudo certinho. Ajuda ela a ter segurança, ajuda ela a ter um estudo melhor, ajuda ela a ter disciplina. Isso tudo vai favorecer ela futuramente, tá bom?
principalmente na vida adulta, não é? Vai ser uma criança mais responsável, mais disciplinada com seus estudos, com seu trabalho, a vida acadêmica, em tudo, tá? Então, a rotina é fundamental no desenvolvimento da criança. Parceria com o professor. Manter diálogo com a escola permite que os pais compreendam as dificuldades e os avanços da criança e possam colaborar de maneira mais adequada. Os pais procurarem saber com a escola como é que o filho está indo, né? Participar das reuniões, mas de peito aberto, não é? Vai lá, escuta o que é que está acontecendo, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu preciso, né? Quais reajustes eu preciso fazer dentro da minha casa, dentro, com a minha família, o que, que eu posso fazer para ajudar meu filho a avançar, né? Os pais não podem esperar que a escola faça tudo pelo filho deles, não, não é? A escola faz o que tem que fazer dentro do contexto escolar, mas fora da escola cabe aos pais a continuidade dos estudos, não é? A escola não trabalha sozinha, ela trabalha em parceria com a família. Então, é muito importante que a família também participe da vida escolar dos filhos, não entregue, não é, o destino da educação do seu filho na mão só do professor, tá bom? Precisam ter, né, andar de mãos dadas, escola e família. Um ponto fundamental é que a família não precisa substituir o professor, não é? Quando os pais tomam essa atitude de acompanhar os filhos na escola, não quer dizer que substitui, né? Que o professor não é importante, que ele vai ter que fazer o trabalho do professor, não é isso. O papel dos pais é criar um ambiente favorável à aprendizagem, estimular a curiosidade e acompanhar o desenvolvimento da criança. O professor possui a formação pedagógica necessária para conduzir o processo de alfabetização. E os pais dão continuidade dos estudos em casa, tá? Um não substitui o outro. A alfabetização é um período muito importante na vida escolar. É quando a criança começa a compreender que aquilo que falamos pode ser representado por meio da escrita e que a leitura e a escrita fazem parte de diferentes situações do cotidiano, do nosso dia a dia, não é? Nesse momento, a participação da família pode contribuir de maneira muito significativa. E é importante dizer que participar não significa ensinar a criança a ler e escrever em casa da mesma forma que o professor ensina na escola. A participação dos pais está muito mais relacionada a criar oportunidades para que a criança tenha contato com a linguagem, com os livros e com a escrita, além de demonstrar interesse por aquilo que ela está aprendendo. Não é que você vai ter que ensinar o seu filho a ler e escrever, você vai ajudar, tá? Por exemplo, os pais podem ler uma história antes de dormir, pedir que a criança conte novamente uma história que ouviu, observar juntos as letras de uma embalagem no supermercado ou ajudar a criança a escrever uma lista de compras. São situações simples, mas que mostram para a criança que a leitura e a escrita fazem parte da vida, não é? Não são situações difíceis de fazer, não são coisas impossíveis. Outro aspecto muito importante é o incentivo. Durante a alfabetização, a criança pode apresentar dificuldades, trocar letras, escrever algumas palavras de maneira diferente da convencional, ou precisar de várias tentativas para compreender determinado conteúdo. Nesse momento, a reação dos adultos é fundamental. Como é que o adulto vai, né, se posicionar diante dos erros? Em vez de dizer simplesmente está errado, vamos perguntar: vamos tentar novamente? Como você pensou para escrever essa palavra? Que letra você acha que podemos usar? Dessa maneira, o erro passa a ser compreendido como parte do processo de aprendizagem. Também é importante que os pais evitem comparações com outros irmãos, com outros coleguinhas da classe, tá? Para a criança não se sentir frustrada, inferior. Cada criança possui seu próprio ritmo de desenvolvimento e aprendizagem. Comparar uma criança com irmãos, colegas ou outras crianças pode gerar insegurança e diminuir sua confiança. Por isso, mais importante do que perguntar por que ele ainda não consegue, é perguntar como podemos ajudá-lo a avançar. E aqui chegamos a outro ponto fundamental: a parceria entre a escola e a família. O professor acompanha diariamente o processo de aprendizagem
e consegue identificar avanços, dificuldades e necessidades específicas. A família, por sua vez, conhece a criança em outros contextos e pode compartilhar informações importantes com o professor. Quando essas duas partes dialogam, torna-se possível construir estratégias mais adequadas para apoiar o estudante. Portanto, durante a alfabetização, a participação dos pais não deve ser vista apenas como obrigação de acompanhar as tarefas. Ela deve ser compreendida como uma oportunidade de aproximar a criança da leitura, da escrita e do conhecimento de uma maneira, de maneira afetiva e significativa. Uma história lida em família, uma conversa sobre uma palavra nova, uma ida à biblioteca, ou até mesmo a escrita de um pequeno bilhete podem contribuir para que a criança perceba que aprender a ler e escrever não serve apenas para tirar boas notas, não é? Aprender a ler e escrever vai ajudar essa criança na sociedade, no seu dia a dia. A alfabetização permite que ela compreenda e participe cada vez mais do mundo ao seu redor. Por isso, podemos concluir que a família e a escola possuem responsabilidades diferentes, mas podem caminhar juntas. Quando a criança percebe que sua família valoriza aquilo que ela aprende na escola, ela tende a compreender que aprender é algo importante, significativo e também prazeroso. Por isso que é importante, né, a união da escola e da família. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui nesse canal, se você está gostando do conteúdo, convido você para fazer a sua inscrição. Você não paga nada por isso. Ative o sininho de notificações. Assim, tudo que for postado aqui no canal, você vai receber certinho, tá bom? Não perde nada. Curta, compartilhe, tá? Assim você ajuda a fortalecer o nosso canal, tá bom? Conclusão. Para concluir, a participação dos pais na fase de alfabetização é fundamental para apoiar o desenvolvimento da criança e fortalecer sua relação com a leitura e com a escrita. A família pode contribuir por meio de atitudes simples, como ler histórias, conversar, incentivar as atividades e valorizar cada conquista. Vocês viram que não precisa de coisas caras nem difíceis, né? Mais do que ensinar, é importante acompanhar, incentivar, acolher e acreditar na capacidade da criança. Quando família e escola trabalham em parceria, respeitando os diferentes papéis de cada uma, não é? Criam-se melhores condições para que o aluno aprenda com confiança, autonomia e prazer. Assim, alfabetizar é uma responsabilidade pedagógica da escola, mas o incentivo e o apoio da família podem tornar esse processo ainda mais significativo para a criança. Não é verdade? Quando a família caminha de mãos dadas com a escola, quem ganha é o aluno. E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios para aproximar a família da escola atualmente? Deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e responder, tá bom? Agradeço muito você que ficou até o final dessa aula e lembramos que no nosso próximo tema, próxima aula, nós vamos conversar sobre a produção de um ambiente gerador de saberes. Aguardo você e até a próxima aula. Um grande abraço.